Então, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 24. Na verdade, serão lidos 24, versículo 24, 25, 26 também. Todo mundo achou? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vocês estão acompanhando alguma coisa dos Jogos Olímpicos? Que, aliás, eu acho que é hoje que se encerra, né? Ou já se encerrou, não sei qual é o horário, mas eu acho que é hoje que termina. Mas o fato é que, ao longo desses últimos dias, a gente, ou pelo menos eu que gosto muito assim de, pelo menos alguns esportes, a gente tem visto, por meio de muitas modalidades, muitos tipos de esporte, como que um atleta precisa de preparo, como que um atleta precisa de disciplina para alcançar o seu objetivo. E como, apesar de muitas vezes, de todo o preparo que ele tem, de todo o seu esforço, às vezes acontece de o objetivo, aquele sonho, aquela coisa que ele espera, acontece a cada 4 anos, e é um preparo às vezes de uma vida, e um preparo às vezes sem que as pessoas tenham as melhores condições para realizar o que vão realizar, o que está ali disposto a fazer. E nós, por exemplo, no Brasil, eu estava até conversando com um grupo de amigos lá em Niterói, e muitas vezes a gente olha para aquela situação e fala assim: aí, chegou em último, não adiantou nada. Olha lá, lutou, como diz o ditado popular, nadou e morreu na praia, sem saber o que está por detrás de todo aquele, sei lá, daqueles 1 minuto e alguma coisa, daqueles 30 segundos, enfim. Mas por que eu estou falando isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, carta essa que nós já estudamos há algum tempo atrás, ele faz uma analogia entre a vida de um atleta e a jornada cristã, a vida de um cristão. Ele faz uma comparação, ele utiliza uma coisa que o povo de Corinto estava muito familiarizado, que eram jogos, que eram as práticas de esportes. E ele diz: olha, a vida cristã é parecida com isso. A vida cristã exige algumas coisas. A vida cristã depende de algumas coisas. Para você não ficar pelo caminho, é bom que você entenda algumas coisas, e ele utiliza esse princípio. Então nós vamos ler aí, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo de número 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correm de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que tenha pregado a outros e não venha eu mesmo ser desqualificado. Então o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que ele plantou, para uma igreja que aconteceu, que surgiu, que foi edificada
como resultado do poder de Deus, é lógico, mas também como resultado do poder de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E como muitos de vocês estão familiarizados, uma vez que nós estamos estudando agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas já vimos como que o apóstolo Paulo se esforçou para aquela igreja realmente crescer no Senhor. Nós vimos que o apóstolo Paulo, de muitas maneiras, em meio às suas tentativas, em meio às suas ações, ele basicamente teve que literalmente se esforçar para que aquela igreja nascesse, e não somente isso, para que ele, Paulo, não esmorecesse enquanto fazia o trabalho para a glória de Deus. E aí ele se dirige àquelas pessoas, ele usa dessas ilustrações de competições atléticas para falar de autodisciplina, porque em Corinto eles estavam familiarizados com atividades desportivas. Os jogos aconteciam na cidade 4 vezes por ano e haviam ali algumas modalidades, algumas competições, corridas de cavalos, corrida de carros com animais, lutas livres, e ao vencedor uma pequena coroa, uma coroa com algumas folhas, era entregue. Então Paulo vai dizer: olha, vocês fariam bem se entendessem que também estão numa espécie de jornada atlética. Ou seja, vocês precisam se esforçar, vocês precisam de autodisciplina, vocês precisam perseverar para que vocês alcancem o objetivo de suas vidas, para que vocês não fiquem pelo caminho. Então ele usa essa ilustração porque o objetivo de Paulo é dizer o seguinte: não há progresso espiritual sem esforço. Não há possibilidade de você se tornar alguém mais maduro, mais consciente. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, né? Meu físico comprova que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre questões esportivas e tal. Mas todo mundo aqui que em algum momento já decidiu fazer, praticou em algum momento alguma atividade, se beneficiou com isso, não foi? Mesmo que inicialmente você fale: caramba, hoje estou morto, mas 3, 4, 5, sei lá quantos dias depois, e durante aquelas atividades, teu corpo acaba experimentando os benefícios daquela atividade. Então eu andei um tempo aí correndo, aí no início o meu desejo era correr da corrida, depois passou a ser uma coisa prazerosa, e aquilo me trouxe benefícios, como traz benefícios para qualquer um, né? Mas o fato é que você não alcança o objetivo se você não perseverar. Você não alcança o objetivo se você não tiver disciplina, você não cresce, se você literalmente não se esforçar. E aí o apóstolo Paulo está dizendo isso para eles. No versículo 25 ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Todos eles. Então ele está ensinando que é preciso haver disciplina da parte daqueles que correm e que lutam. Da mesma forma, enquanto nós estamos nessa corrida da vida cristã, como atletas, nós também precisamos de disciplina. Então, por exemplo, os atletas gregos se sujeitavam à disciplina severa. Eles se abstinham de certos alimentos, doces, até água fria. Disciplina está relacionada a uma vida regular, uma vida que tem regularidade, que promove bem-estar. E um atleta costuma então levar uma vida regrada, moderada, prudente, tudo para que aquilo lhe dê bom condicionamento físico. A gente falou aqui de dieta. Qual é a dieta do cristão?
palavra. Do que o cristão vive? Do que ele se alimenta? Ou deveria se alimentar? E aí você já pode começar a fazer as aplicações para a sua vida. Na sua vida chamada cristã, do que você tem se alimentado? Há pouquinho aqui, conversava com o Valério, né? Sobre a questão do movimento cristão. E muitas vezes nós estamos conectados a realidades que parecem supor que somos cristãos. Mas na verdade é só uma parte, muito, digamos, alguma coisa pueril, relacionado àquilo que chamamos hoje do mundo gospel. Eu até falei para ele, eu tenho dificuldades com isso. Então, muitas vezes, no meio da caminhada, a gente se alimenta, não do alimento, não daquilo que realmente vai nos dar sustância, não daquilo que realmente vai fazer diferença. A gente se envolve com questões que são, muitas vezes, irrelevantes, periféricas na nossa vida. E a gente precisa lembrar que, em alguma medida, nós estamos no meio de uma espécie de competição. Não para competir um com o outro, não para lutar um contra o outro, mas nós estamos... Eu lembro que eu estava assistindo uma prova e alguém tropeçou e ficou pelo caminho. Acho que era numa corrida com barreiras. Ficou pelo caminho. Então, a decepção daquela pessoa, enfim, ver o sonho de ser campeão ali, indo embora. Naquele contexto, não porque tenha faltado esforço da parte dela. Aconteceu, ela não foi bem. E o Paulo vai dizer que a gente muitas vezes se envolve com questões, ou os atletas aqui, para quem ele estava fazendo referência, por coisas que duram muito pouco, chamados louros da fama, aquelas folhinhas, aquela coisinha, né, corruptível, que ele vai dizer. Então ele está dizendo, se essas pessoas são rigorosas no cuidado de suas vidas, se essas pessoas são disciplinadas, elas conseguem ter um controle, elas conseguem se esforçar para alcançar seus objetivos, e isto porque elas estão correndo por alguma coisa que daqui a pouco não tem valor algum, uma folhinha que murcha, quanto mais vocês que fazem algo, que estão envolvidos em alguma coisa que tem a qualidade de eternidade, a coroa incorruptível. Então, nessa corrida, a gente precisa se assegurar de que nós estamos vivendo um tipo de vida que vale a pena ser vivida e que vai me levar aonde eu quero chegar. Porque, gente, soberania de Deus, Deus é soberano, mas isso não nos isenta de vivermos uma vida responsável. O que eu preciso fazer para ter um condicionamento melhor para servir a Deus? O que você não está fazendo hoje, que está colocando em risco a sua corrida, que pode fazer literalmente você cair, que pode te levar a uma queda? O que é aquilo que você define hoje na sua vida e diz assim, olha, isso daqui me atrapalha, isso daqui é algo que não vai me levar aonde eu sei que o Senhor quer que eu chegue? Você tem isso? Se você tem, você precisa literalmente se fortalecer, você precisa deixar essas coisas de lado, para que você experimente um outro tipo de vida, porque do contrário, você corre o risco de ficar pelo caminho, você corre o risco de literalmente perder fôlego enquanto você está caminhando. Então, a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus
é a nossa referência. A palavra de Deus tem que ser parte da nossa dieta. Sem isso você não vive. É mais do que compartilhar. É mais do que compartilhar textinhos floridos, bonitinhos, tal, no WhatsApp. Nós precisamos ser a carta viva que o apóstolo Paulo faz referência. Olha, vocês são minhas cartas vivas. Talvez muitos não serão ou não tenham a oportunidade de ler o texto bíblico, mas eu tenho certeza que para muita gente você é a Bíblia que o cara está lendo, diante da sua profissão de fé, diante daquilo que você está fazendo, dizendo, vivendo. Presta atenção nisso. Você é aquele sujeito que coopera para que o outro se inspire, ou você é aquele sujeito que faz com que o cara literalmente não saia do lugar? Você é aquele cara que é lido, é percebido. Suas palavras, seus atos. Na corrida, você é o atleta bem condicionado, ou você é aquele cara que negligencia os meios para alcançar o objetivo que você possui, que é agradar a Deus, que é glorificar a Deus. Então Paulo está dizendo, sem esforço, ninguém consegue obter crescimento, êxito na carreira cristã. E ele continua dizendo que sem disciplina, a gente também não consegue correr ou lutar. Todos os que competem nos jogos se submetem a esse treinamento rigoroso. Disciplina tem a ver com regularidade, treinamento, envolvimento com aquilo que você diz que é e com tudo aquilo que está envolvido com o tipo de vida que você é chamado para viver. Então, Paulo está ensinando, se vocês olham para essas pessoas e veem todo o empenho delas por alguma coisa que é temporário, se eles lutam por alguma coisa que é temporário, quanto mais vocês deveriam se esforçar, porque vocês têm a garantia de que vão receber, já estão envolvidos em alguma coisa que é para sempre. Então, o que justifica o desânimo? O que justifica? Como explicar a apatia, a letargia espiritual? Não tem explicação. Não, a vida é dura demais para todos nós. Para todos nós. Como explicar o fato de você não se envolver com alguma coisa? Por quê? Hoje está sol. No outro dia, porque está chovendo. No outro dia, porque é difícil o acesso. Gente, a gente precisa ter disciplina, ser rigoroso, não negligenciar os meios de graça que o Senhor está te dando. Quais são os meios de graças que nós já falamos aqui? Palavra de Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Essas coisas é que vão dar bom condicionamento a você. Se você negligencia isso, muito provavelmente você vai ser aquela pessoa que, e eu não estou com isso querendo menosprezar ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, estaremos sempre mais dando trabalho do que trabalhando em favor do outro. Em algum momento você vai ser alguém que depende do outro, mas isso não pode ser para sempre. Por exemplo, a minha iniciativa enquanto pastor, o meu objetivo é trabalhar para que cada um aprenda a andar com suas próprias pernas. É isso que acontece com o atleta. O atleta tem um técnico, um atleta tem um orientador, o atleta tem, enfim, um cronograma de treino. Mas tudo depende, e muito disso depende da ação dele, de como ele encara aquilo, como ele se esforça. Então Paulo está dizendo, olha, o que vai fazer vocês cruzarem
a linha, a chamada linha de chegada. O que vai fazer com que vocês cheguem lá? O crescimento de cada um. O objetivo de Paulo é instruir aquelas pessoas que estavam com aquela ilustração que eles muito conheciam. Ele está dizendo, se vocês não se esforçarem no sentido de cruzarem a linha de chegada, se vocês não buscarem, não lutarem para isso, então muito do que se diz, muito do que se fala, e ele está falando para a gente que se orgulhava de ser gente espiritual. Ele está dizendo, olha, não é isso que vai levar você a lugar algum. Não é dizendo eu sou de Paulo, eu sou do outro, eu sou espiritual, eu falo em línguas, eu profetizo. Não é isso. Não é nada disso. Então ele está dizendo que quem faz a opção de baixar a guarda, de não se esforçar, de escolher não desejar crescer, porque tem gente que deseja viver para sempre do mesmo modo. Paulo está dizendo aqui, o que vai acontecer? Você vai sucumbir diante dos seus oponentes. E aí, de novo, os nossos oponentes, né, ou o seu oponente, não é necessariamente aqui, não somos adversários, inimigos, não somos nós, mas nós temos o inimigo de nossas almas. Aquele que se esforça o tempo todo para nos derrubar. Aquele que trabalha se esforçando diariamente para fazer com que você venha sucumbir. Então, essa luta, ou essa jornada, digamos assim, atlética, do atleta cristão, ela precisa ser levada a sério. Ela precisa ser levada a sério. Por quê? Do contrário, você vai ficar pelo caminho. Do contrário, não é que você, a questão não é se você vai chegar em primeiro ou em último, a questão é você ser abatido, se ver desencorajado e falar, eu vou desistir, porque a gente, nessas provas das Olimpíadas, muitas vezes você vê o sujeito em último, mas ele completa a prova, ele continua, ele persevera. Alguma coisa aconteceu, levou um tombo, largou mal, alguma coisa aconteceu, sentiu de repente uma fisgada ali na coxa, tal, alguma coisa assim, sentiu, mas ele consegue chegar até o final. Por quê? Por causa do seu esforço. Então, gente, a gente precisa nessa manhã pensar qual tem sido o nível de esforço de cada um. Não é para você alcançar a salvação, não é para que Deus te receba melhor, não é para que você seja visto por outros como alguém melhor, não é nada disso. Mas nós precisamos pensar, qual tem sido o meu nível de esforço, como eu tenho me preparado, como eu tenho vivido, a que tipo de dieta eu tenho me submetido como atleta cristão, como alguém que está numa jornada e que quer chegar em determinado lugar, que quer cruzar a faixa, a linha de chegada. Como é que isso tem sido? Qual é o nível de entendimento que você tem a respeito daquilo que envolve, do contexto que envolve a sua vida de fé? Você se enxergando hoje como, pegando aqui a figura do atleta, quando você olha para si, você reconhece estar bem condicionado ou mal condicionado? Bem preparado ou mal preparado? Você se sente entusiasmado na carreira, na jornada da fé, ou pouco entusiasmado? Você é alguém que olha para a situação e diz, não, eu não estou conseguindo, mas é aquele que sempre diz, não estou conseguindo por causa do outro, porque não me deu oportunidade, porque não fez aquilo, tal. Ou você é alguém que olha para si e diz, eu poderia viver melhor, eu poderia fazer melhor, eu poderia correr mais rápido, eu poderia treinar mais.
para que então eu pudesse chegar e alcançar o objetivo com segurança. Eu não preciso deixar que os outros façam isso por mim, eu preciso assumir a responsabilidade disso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Então, qual é a recomendação que eu dou para você nessa manhã? Você também tem um treinador, e o seu treinador é Jesus de Nazaré. Você também tem alguém que te orienta, e esse alguém é Jesus de Nazaré. E você pode dizer para ele: Senhor, eu preciso da tua cooperação, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu apoio, eu preciso do teu auxílio, porque eu não quero correr em vão. Eu não estou nessa vida para ficar pelo caminho. Eu não estou nessa jornada para ficar pelo caminho, enquanto vou vendo pessoas passando, vou vendo pessoas pisando mais firme, vou vendo pessoas caminhando, se colocando numa condição num condicionamento melhor e podendo então, na sua jornada, correr com segurança. Eu quero ser essa pessoa também. Então peça ajuda ao Senhor. Diga isso para Ele. Agora, você não basta pedir ajuda ao Senhor. Todo mundo sabe que você pode ter um treinador, alguém que te orienta, você pode fazer determinadas coisas, praticar determinadas coisas. Mas se você negligenciar outras tantas que são necessárias, você também fica pelo caminho. Então nós temos a palavra de Deus, mas ela pode se tornar para mim e para você nada. Eu leio, mas não pratico. Eu compartilho, mas eu não vivo. Eu digo que Jesus é o meu Senhor, mas eu me rebelo me rebelo contra o Senhor. E como é que isso acontece? À medida que Ele me orienta a fazer algo, eu faço totalmente o contrário. Então, a chance de você ficar nessa jornada, sucumbir e ficar pelo caminho, é grande. É grande. Ou de experimentar, e aí entenda, eu não estou dizendo que você não é alguém salvo, que Jesus não vai te, levar aos céus, para a eternidade, não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte: você podia levar uma vida melhor e está escolhendo viver da pior forma possível, só porque quer. Porque as condições para viver dentro e atender às demandas e consequentemente, demandas cristãs e, consequentemente, glorificar a Deus, todas as condições você já tem. Todas. Não lhe faltam nada. Todos os meios estão aí. A questão é como você corresponde a isso. Então, você que corre na direção de uma coroa que dura para sempre, pense nisso. Viva a sua vida também sob a perspectiva de que aquilo que você precisa fazer, a sua vida enquanto vida de atleta cristão, tem que ser construída com valores e princípios que duram para sempre também. Você não pode correr como os outros correm por aí. Você não pode correr como o mundo quer que você corra. O seu treinador te diz: corra na minha direção. Então é na direção dele, para se parecer com ele, para fazer exatamente o que ele lhe propõe, para viver exatamente como ele viveu. E assim a gente consegue vencer, a gente consegue chegar aonde quer chegar, trilhar a jornada da fé, chegar e cruzar a linha de chegada pela graça do Senhor Jesus. Amém?